Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos sempre juntos e convidarmos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar conectado conosco nesse instante. Que a tua luz se estenda levando saúde, paz, esperança e, acima de tudo, a alegria de viver. Obrigado, Senhor, pela bênção de aqui estarmos. Que assim seja. Bom, então nós vamos estar falando sobre pai, já que domingo agora é dia dos pais, né? Então, uma das coisas que nós queremos lembrar é o conceito de pai, que pai não é só quem faz, mas o pai verdadeiro é aquele que cria, que está no dia a dia, né? Criando, né, este filho. Então, nós temos que lembrar também sobre a responsabilidade dos pais. Porque embora o pai verdadeiro seja o que cria, o pai biológico, aquele que é o responsável pela sua doação do seu material genético, esse pai, ele naturalmente, ele tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Porque o ser humano não pode sair reproduzindo levianamente e fazendo filho, entre aspas, por aí, sem ter noção da gravidade e da responsabilidade que ele vai ter com esse filho para o resto da vida. Então, ele tem que pensar 2, 3 vezes antes de ter uma relação que possa culminar com a gravidez, gerando a paternidade. Então, essa responsabilidade, ela não só é jurídica, como ela é também espiritual, tá certo? E ela é consciencial, porque embora esse pai, às vezes, tenta ignorar esse compromisso que ele criou ao gerar esse filho, mas ele não consegue se auto-enganar, porque no fundo a sua consciência vai lhe cobrar, né, por esse ato e ele vai ter que pagar caríssimo se ele foi relapso e não cumpriu com o seu papel. Então, em relação à responsabilidade dos pais, nós temos que entender que ela é muito grande, seja no aspecto financeiro, sustentando esse filho até a maioridade, seja no que se refere à educação que esse pai tem responsabilidade de dar ao filho. Então, com certeza, a paternidade não é uma função qualquer, é uma atribuição que está relacionada com o que é essencial na vida, porque todo filho ele tem a necessidade de estar recebendo do pai, né, esse auxílio que muitas vezes ele sente, esse vazio que lhe falta. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre educação, vamos falar um pouco sobre essa questão do auxílio, da necessidade que o pai tem. Às vezes a gente vê em casos de separações, né, onde o pai dá uma pensão para o filho, em termos judiciais. Mas a gente sabe que essa pensão não consegue cobrir todas as despesas. Então, na nossa visão, esse pai ele teria que colocar a mão na consciência e colaborar muito mais na educação do seu filho, porque uma mesada, né, e uma parte do salário não consegue realmente suprir essa necessidade dessa criança. Se isso não é feito por amor, que é o que deveria ser, deve ser feito pela legalidade, pela parte legal, né? Então, nós temos hoje também uma característica interessante que é o pai. Pai é aquela mãe que faz o papel de pai porque o pai é ausente, porque separou, porque aconteceu alguma coisa e ela exerce o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Então fica super pesado, sobrecarregado, ela tem que exercer os 2 papéis, porque na família o pai ele é de capital importância não só para a psique dos filhos, como também no auxílio à condição financeira, porque é muito mais fácil você dividir uma despesa do que você ter que arcá-la com ela toda, né? Então a mãe tem que trabalhar fora o dia todo e ainda tem que cuidar dos filhos dentro de casa, então fica muito pesado e sobrecarregada
essa mãe fica sobrecarregada. Tem pai também que assumiu o papel de mãe, porque a mãe, por algum motivo, ou teve uma doença mental, ou ela fugiu, foi embora, desapareceu, e ele acaba assumindo o papel de pai, mãe, de pai dentro da história, que também sobrecarrega e vai realmente... ele não consegue suprir 100%. Por mais que ele tente, fica uma lacuna, fica algo a desejar. E sem contar a sobrecarga que o indivíduo vai sentir assumindo o papel de dois. Né? Você imagina, a responsabilidade é de dois e você dá apenas para um. Bert Hellier, né, que eu considero talvez um dos grandes psicólogos que a humanidade já teve, pai da constelação familiar e de outras técnicas maravilhosas, ele fala muito claramente que quando você assume a responsabilidade do outro, né, você está tirando do outro, né, a oportunidade de crescer e realmente interferindo dentro disso. Agora, existem situações em que a mulher não escolhe isso. Na verdade, ele foge, vai embora e desaparece, então ela vai ter que assumir os dois papéis. E isso sobrecarrega ela. E este pai, com certeza, vai ter problema consciencial por ter jogado toda a carga que era dele nas costas dela. Então, isso é algo que vai pesar mais cedo ou mais tarde. Então, diante desse contexto, eu queria lembrar também a situação do padrasto, porque é engraçado, tem dia do pai, da mãe, mas não tem dia do padrasto nem da madrasta, né? Por que que não tem, né? Porque o padrasto exerce o papel de pai. Essa que é a grande verdade. Então, ele está ali na condição de pai. E aí a gente vê a grande dificuldade que existe nos relacionamentos, aonde o padrasto não sente o amor que deveria sentir pelos filhos, né? E a convivência se torna muito difícil, porque se para pais biologicamente falando já é difícil, muitas vezes a convivência e toda essa relação pai-filho, você imagina o padrasto, né? Embora a gente saiba que tem padrasto maravilhoso, melhor que o pai, exerce o papel de pai muito superior ao do verdadeiro pai. Mas isso é coisa rara, né? Então, a gente vai perceber a grande dificuldade. Então, aquelas mulheres que separam e que ficam sozinhas, eu sempre que posso, oriento que o ideal é que ela tente ser pai. É melhor ela ser pai do que ela colocar uma pessoa dentro de casa que não vai amar os seus filhos como deveria e que vai muitas vezes até criar transtornos e problemas seríssimos para essas crianças. Porque a gente sabe de toda a violência que existe sexual e física de padrasto e madrasta dentro de casa, porque eles não amam e não têm a ligação que os pais verdadeiros têm. Então, é muito difícil. E aí a mulher tem que pensar muitas vezes, 5, 10 vezes, para poder colocar uma pessoa dentro de casa. Tem que ser alguém que ela confia plenamente, alguém que ela conhece, né? Porque senão ela vai ter problema com certeza, né? Nós temos, eu atendo inúmeras jovens e adolescentes que foram, entre aspas, bulinados, que foram, que tiveram um problema seríssimo de trauma em relação à convivência com padrasto e com tios e outros que não são pais biologicamente falando e que provocam situações que vão causar distúrbios na sexualidade dessa criança para o resto da vida. Então, realmente são traumas que não dá para a gente brincar com isso. Só quem atende e vê a gravidade dos transtornos mentais que essas convivências geram é que vai ter noção do perigo que tudo isso... 1, 2, 3, cortando. Não, você não. Que vão ter noção
né, da responsabilidade que tudo isso representa. Então, tem que se pensar várias vezes antes de colocar um homem dentro de casa. Eu sempre coloco, gente, não faz isso, sai, namora, passeia e a sua casa é um templo sagrado, é você e seus filhos. Por que você tem que pôr uma pessoa estranha dentro de casa? É muito difícil, tá certo? Então nós temos que pensar muitas vezes. A gente sabe que tem pessoas maravilhosas, até melhor que o próprio marido, que o próprio pai, mas é difícil, gente. Isso é coisa rara. Já vamos ter consciência disso para a gente não ficar iludido. Então, o papel do padrasto que exerce o papel de pai, ele é tão querido e deve ser honrado e respeitado quanto um pai biologicamente normal. Embora exista aí, né, a situação de risco que nós colocamos e os perigos, né, que existem. Só para você ter ideia, eu acompanhei um atrito muito grande numa família em que a esposa ela tinha separado e ela ficou com duas meninas que ela tinha de filhas. E aí ela casou pela segunda vez com um rapaz que também havia separado e tinha dois meninos. E os meninos ficaram com ele, não quis ir com a mãe, então ficaram com eles, e adolescentes. Então juntou as duas famílias, então ficou os 4 filhos dentro de casa, mais o pai, né, o padrasto das meninas e ela tal. Eu queria que vocês vissem o conflito que tudo isso dava. Um dia, isso passou a gerar um problema seríssimo na convivência. Aí eu pude atendê-los numa situação em que ela pegou uma faca para tentar matar o marido. E briga conjugal. Por quê? Porque ele comprou, tudo que ele comprava, ele falava, isso aqui é para os meus meninos, essa uva é para ele chupar, não é para suas filhas não, é para o meu filho chupar. Entendeu? Aí pegava e colocava separado. Aí ela comprava as coisas e dizia, e essa é para as minhas filhas, seu filho também não pode comer, porque se você não pode dar para minha filha, não vai dar para você. Então olha só o atrito dentro de casa. E eles tiveram uma briga e aí ela foi ficando irritada, compraram não sei o que foi lá, e aí ele não quis dar para as meninas dela, ela pegou uma faca e partiu para cima dele na agressividade. Gente, é muito complicado isso, essa convivência, né? Porque ele acaba puxando sardinha para os filhos dele e ela puxando sardinha para as filhas dela, tá certo? Então, esse altruísmo de ter essa visão de que todos são iguais é difícil. E outro problema que nós começamos a ter é que um dos meninos adolescentes começou a querer namorar com a irmã, que é uma outra, a filha que não era nada dele, na verdade, porque minha irmã era, e aí a confusão dentro do campo da sexualidade com 2 adolescentes meninos e ela com 2 meninas dentro de casa, ainda criança. Olha, que situação complicadíssima. Aí os meninos queriam andar só de zorba dentro de casa, ela não queria porque não já se viu, as meninas iam ver os meninos pelados. Gente, você não está entendendo a confusão. Então a gente tem que pesar, pensar, tá certo? Antes de ter uma união, né, nesse nível, tá? Existem famílias que conseguiram e foi tudo bem, mas isso você pode escrever, é raridade, né? Bom, dentro da questão paternidade, uma das coisas que eu sempre questiono é até quando o pai tem responsabilidade e dever moral de cumprir com as obrigações com aquele filho. Qual é a idade que o pai pode e deve estar ajudando o seu filho? Até a maioridade. 1, 2, 3, cortando. O trenzinho meu caiu aqui para dentro, eu senti. Meu Deus, ele escuta até o barulho do trem que está aqui, ó. Ele escorregou, ele deve ter embarrado no cabelo do Pedro, fez aquele barulhinho, ele escutou lá, ó. Misericórdia. Beleza, então vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Então, até quando o pai tem responsabilidade legal e o dever de cuidar do seu filho? Gente, até os 18 anos. Depois de 18 anos, o pai precisa que o filho seja independente,
tá certo? A não ser que ele faça uma faculdade e o pai está pagando a faculdade, ainda tem que ajudá-lo a terminar a sua faculdade, aí é diferente. Mas aquele filho que não quer nada, não quer trabalhar, não quer estudar, 18 anos, acabou o tempo da responsabilidade dele. E esse pai deve conversar com esse filho para que ele possa assumir um compromisso. Ou ele trabalha ou ele estuda. Porque se ele começa a dar mesada, dar dinheiro e deixar esse menino dentro de casa o dia inteiro, só dormindo e jogando e sem estudar e trabalhar, ele vai estar colaborando para a criação de um marginal na sociedade. Porque com certeza esse ser não vai crescer e não vai evoluir. Então isso é péssimo. É o famoso filhinho de papai. E quantos pais tomam essa atitude de passar a mão na cabeça do filho e ele bate o carro e o pai vai lá e dá um jeito, e ele mata alguém, atropela, ele vai lá, põe advogado para defender o filho e proteger, filho alcoolizado e ele não tem controle e assim por diante. Então, esses pais que super protegem seus filhos vai pagar caríssimo, não só aqui na Terra, mas no plano espiritual, por essa atitude de estar super protegendo o que é seu e deixar os outros expostos. Porque um pai que deixa um filho alcoolizado, por exemplo, dirigir um carro, ele dá a chave do seu carro para um filho, né, que não sabe dirigir, ele vai ter que pagar muito caro por isso. Todas as vidas, todo acidente que acontecer vai para a conta, obviamente, desse pai e desse filho, mesmo sendo ele maior de idade. Então, você vai ser responsável. Então, a nossa responsabilidade de pais, ele termina aos 18 anos, tá? A partir daí, nós temos que fazer com que ele siga o seu destino. O meu filho, eu tinha um dos filhos meu, meio preguiçosão para estudar e etc. Eu falei, pai, se você não estudar, tá certo? E não passar no vestibular, com 18 anos eu vou colocar você no olho da rua. Eu vou chorar de ver você lá na Praça do Porto comendo pão seco, sem ter nada, e eu posso ser milionário e ganhar na Mega Sena quando eu te dou um centavo, senão você não vira gente. Você entendeu? E papai faz isso porque te ama, tá? Eu só estou te falando isso. Eu vou chorar todo dia de saber que eu sou tão rico e você é tão desgraçado, mas eu não posso fazer nada. Assim é Deus para conosco. O nosso Pai maior, né? Nós vamos falar sobre ele. Então, gente, nós temos que ter essa postura às vezes ser enérgico, ser duro, senão o nosso filho não vira gente. Ele vai virar bandido, marginal e a culpa vai cair em cima dos pais. E quando eu falo isso, eu estou falando de mãe também. Aquela mãe que assume esse papel, às vezes porque tem dinheiro, dá tudo para o filho, tá certo? E aí depois ela vai ver o que vai acontecer com ela no final da terceira idade, tá? Muitas vezes ela paga aqui mesmo vamos dizer assim, essa atitude que ela tomou em relação aos filhos. Lembrando, gente, que a melhor forma, quando nós falamos de pais, na educação é o exemplo. Se você não quer que seu filho roube, você não roube. Se você não quer que seu filho minta, você não deve mentir. E se você quer que seu filho não beba, você não deve beber. Se você quer que seu filho não use droga, não use droga. E assim por diante. Então, gente, o melhor e a única forma de educação que existe chama-se exemplo. Então, você tem que se educar para educá-los, tá certo? Em relação ao título honrar pai e mãe, que está no Evangelho. O Evangelho, né? Jesus recomenda que os filhos deveriam honrar pai e mãe. O que é honrar o pai e a mãe? Honrar o pai e a mãe é exatamente respeitar e ajudar na medida do possível. Porque existem situações de pais que ficam também sugando os filhos até não sei quando. Então, é outro problema. É filho que suga mãe, mãe que suga filho. Então, são verdadeiras obsessões, né? E pais que sugam filhos também, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Em relação ao trabalho, eu tenho um pensamento que o filho tem que aprender a trabalhar desde cedo. Desde pequenininho, você já colocar ele para lavar, comeu, vai lavar, sobe na pinha, põe uma escadinha para ele lavar, vai lavar o que você comeu, vai arrumar a sua cama e dá pequenos trabalhos para ele. Porque se você não cria a criança trabalhando e deixa sem trabalhar até fazer 18 anos, você criou
um ser altamente preguiçoso que só quer receber tudo na mão. Se nós temos adultos muito preguiçosos e que não fazem absolutamente nada, culpado disso é papai e mamãe, que educou eles dessa maneira, sem trabalhar, dando tudo na mãozinha e atendendo. Então isso não é educação. Nós temos que repensar a nossa postura, né, de educação. Então, no plano espiritual, os pais que não deram a educação que deveria, que não deram o auxílio que deveriam, eles vão ter grande sentimento de culpa e vão estar criando o seu verdadeiro inferno interior. Então, no plano espiritual, na outra vida, a gente leva esse sentimento de culpa de não ter feito o que deveria ter feito. Agora, óbvio, os pais não podem, depois do filho, com a maior idade, você deu toda a educação, todo o amor, todo o carinho, tudo que era possível, e esse filho seu se tornou um marginal, se tornou um, entre aspas, né, um bandido da sociedade, a culpa não é sua, você fez a sua parte. Então, você não tem que ficar se culpando. Aonde que eu errei? Por que que eu fiz de errado? Não, se você fez tudo certinho, ensinou seu filho a ter uma religião, isso é importante, né? A ter honradez, a ter dignidade, moral, né? E você deu todos os princípios para ele de ética, né? De profissionalismo, de educação no falar, no cumprimentar, aí o problema é dele, não é seu. Então tem muitos pais que ficam também assumindo responsabilidade que não é devido, tá certo? Ele fez a parte dele. Agora, obviamente, se ele não fez, a consciência vai pesar e essa consciência pesada vai levar a um auto-julgamento, a uma autocondenação, né? E ao auto-inferno criado pelo próprio pai. Então, o momento é esse. Então, nós temos que pensar com muito carinho sobre essa questão e nós vamos ter aqui um convidado, né, um pai, né, que vai estar falando sobre seus filhos, seus netos também, né, e a responsabilidade. Então a gente continua, né, nós vamos ter perguntas sobre o assunto e aí a gente ainda vai avançar nesse conteúdo, tá bom? Gente, vamos às perguntas do nosso tema de hoje. Nós sabemos que a ausência da mãe afeta muito a vida de uma criança, mas e o pai? Quais as consequências da ausência do pai na vida de um filho? Osmar, a sua pergunta é maravilhosa. Olha, o pai ele tem um papel importantíssimo, porque o filho sente essa necessidade de estar ao lado do pai. Tanto o menino quanto a menina, eles precisam da figura paterna. Isso traz paz, isso traz equilíbrio, isso é muito importante. Meu pai viajava muito, sabe? E ele ficou muito ausente. E ele aparecia de vez em quando na minha vida. E eu senti uma falta dele gigantesca. Eu sinto que a minha vida teria sido muito melhor se ele estivesse ao meu lado. Então eu senti a falta dessa companhia. E é um vazio que é irreparável, né? Porque a gente parece que supera, mas não supera não. Fica aquela lacuna a desejar. E o meu pai era uma pessoa assim muito carismática, muito bacana, e a minha mãe me batia muito, sabe? E quando meu pai estava junto, ele não deixava ela bater. Então eu achava que ele me protegia de alguma forma, só que ele nunca estava presente. O meu pai foi um ausente o tempo todo. Então isso com certeza interferiu demais na minha educação. Entendeu? Passei fome, passei sofrimentos violentos que eu poderia não passar se estivesse ao lado do pai. Então eu acho que o pai faz uma falta gigantesca. No caso dos bancos de sêmen, gostaria de saber se esses pais anônimos também têm responsabilidade no plano espiritual? Valmir, a sua pergunta é maravilhosa e eu vou dizer o seguinte, esses pais têm responsabilidade sim sobre esse material genético que ele vendeu para o laboratório, porque ele vai ter que se responsabilizar e o que é pior, sem saber aonde que está essa criança, que ele nem sabe que é pai e nem de quem. Então ele tem sim uma parcela de culpa, tá certo? No processo de educação, no processo de formação desta criança. Agora, óbvio que é diferente de um pai que abandona propositalmente os seus filhos com a sua esposa, sabendo quem são eles.
obviamente a pena é menor, né? E a responsabilidade também é menor, mas não deixa de ter. Com certeza ele é responsável por isso. Então ele tem que pensar muitas vezes ao tomar essa atitude. Por exemplo, eu quero citar um exemplo. O indivíduo que bebe e é alcoólatra, ele vai ter que pagar pelos erros que ele comete bebendo. E quem vende a bebida, o dono do bar, também tem uma parcela de culpa e vai ter problema. Nós vimos uma história verídica no plano espiritual de um senhor que vendia bebida alcoólica, tinha uma distribuidora de bebida, e ele, ao reencarnar na outra existência, ele trouxe com ele 3 filhos, dos quais 2 eram alcoólatras inveterados. Na verdade, eram clientes deles de vida anterior. Então, ele teve que colher dentro de casa, né, a convivência com o alcoólatra para ele poder realmente aprender a não vender mais bebida. Sou Wilson Pivetta. Pergunto: a paternidade é um dever de todos os homens? Wilson, a paternidade é sim um dever de todos os homens, tá certo? Porque todos nós precisamos e devemos exercer o papel de pais, de pai, porque assim como nós tivemos direito de ter um corpo para nós vivermos na Terra, nós temos a obrigação moral e o dever de devolver para a Terra esse corpo que nós tivemos como presente. Então, o correto é que nós devemos retribuir a natureza, pagar a nossa conta, no mínimo o seu corpinho que você ganhou de volta. Agora, óbvio que existem situações em que determinadas pessoas têm problemas na área sexual, não conseguem ser pai. Aí é diferente. Aí ele não tem essa responsabilidade do pai biológico. Mas a partir do momento que ele assume o compromisso de criar um filho, ele passa a ser pai e passa a ter uma responsabilidade plena sobre esse filho. Então, na minha visão, todos nós temos o dever moral de exercermos o papel de pai, seja biológico, seja adotivo, seja o que for. É uma responsabilidade nossa. Gente, temos a grata satisfação, a alegria de receber aqui o Inácio, que é um trabalhador nosso, muito querido, e que eu tenho enorme prazer de conviver, de a gente bater papo junto, né? É uma pessoa que tem uma experiência grande, que tem uma vida maravilhosa e serve de exemplo para nós. Seja bem-vindo, Inácio. Então, mais obrigado. Eu que agradeço. Da uma do outro. Eita, que satisfação é toda nossa, né? A gente está aqui principalmente com esse tema. Sim. E fazer parte dessa família aqui é uma alegria. É eu que agradeço. Sou muito grato. Bacana. Inácio, a sua experiência de pai, você acha que a presença do pai é importante na vida de uma criança? O que é que você acha? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu tenho absoluta certeza disso. Até então eu tenho 3 filhas. 3, né? E eu tenho uma de 27, uma de 22 e uma que vai fazer 17 agora. Essa de 27 eu tive ausente no crescimento, acho que na parte principal da vida dela. E vindo para cá, eu participando dos estudos, conhecendo um pouco da doutrina, conhecendo de mim, eu vi e senti a necessidade, a obrigação de procurá-la, né? Bacana. E então eu me aproximei dela, ela tinha por volta dos seus 13, 14 anos, e até o Livro dos Espíritos diz na questão 582, né, se é considerado uma missão a paternidade. E os Espíritos respondem que é incontestável, é uma grande missão. E foi assim para mim um presente eu ter conhecido, ter vivido. Hoje ela me deu um casal, eu tenho duas filhas gêmeas, né? E tem mais 2 que moram comigo, que também o meu neto mora comigo. E eu digo que ser pai talvez tenha sido o maior presente que eu consegui, que Deus me proporcionou. Que ser pai me fez eu mudar de vida, porque ser pai, talvez aquilo que a gente errou, doutor Márcio, a gente não quer que os filhos da gente errem. Como o senhor disse, que eu estava vendo aqui, se a gente não quer que o filho da gente beba, que a gente não beba. Então, que as coisas erradas da vida, que a gente considera para a gente, que a gente não quer que os nossos filhos cometam, que a gente busque a mudança. E eu busquei a mudança, né?
Bacana, Eu né? busquei a mudança e eu diria que talvez quem me conhece antes é o Inácio antes e o Inácio depois. Foi uma mudança radical. Se o senhor me permite, eu tenho uma historinha. Lógico. A minha Conta a sua filha, história. a do meio, ela estudou aqui, inclusive. Ela estudou aqui. E a gente, de mais idade, a gente tem aquela velha concepção ainda que achado não é roubado. Né? Sim. E a gente ainda complementa dizendo, quem perdeu é relaxado. Né? É. E assim, ela tinha seus 6, 7 anos, eu acho. Por aí, essa faixa, 8 anos talvez. E a gente estava indo comer um baguncinha. E eu, na dureza, rapaz, eu lembro até hoje, eu tinha R$27 no bolso. Achei R$50, aquela nota que eu olhei no chão assim. O meu ímpeto, o meu impulso na hora foi o quê? Pegar o dinheiro. Aí ela vira pra gente e fala pra mim, fala assim, ó, não é isso que a gente aprende lá no Vantuil. Até hoje eu penso daqueles R$50. Porque eu não peguei, porque eu não queria ensinar coisa errada para ela, né? E assim, mas só eu que sabia o que a falta, a necessidade que eu tava daqueles R$50. Mas como eu disse, para a gente tentar ensinar, porque pai, como o senhor disse muito bem, pai é uma série de coisas, né? De atitudes e valores que a gente busca para a gente e principalmente dentro do nosso comportamento, dentro do nosso exemplo, buscando passar para os nossos filhos. Que o nosso Bezerra de Menezes diz brilhantemente, né, que o último dos recursos que a gente deve usar para educar alguém é a palavra. Interessante. O último recurso. O último recurso é a palavra. Olha que interessante. E Jesus veio dizer para nós que ele falava, vede a mim, ou seja, então assim, como que eu falo do meu filho não beber se eu bebo? Exatamente. Você me lembrou um fato interessante, Nácio. Eu estava indo levar minhas crianças no circo, né? E aí eu vi um pai que com uma criança na minha frente, uma menininha, ela devia ter uns 7 aninhos, ela tinha 7 aninhos, mas ela tinha a cara de 5 anos, aquela menina pequenininha. Aí quando chegou para pagar, aí o moço disse, ela não paga, porque abaixo de 5 não paga. Aí ele falou, não, ela tem 7 anos. Ela fez, aí ela disse, eu fiz ontem aniversário, eu tenho 7 anos. Aí ele disse, então eu quero pagar a metade dela. Aí ele pagou e tal, e eles entraram. E aí eu também entrei, né? E eu achei aquela atitude interessante, porque ele podia ter falado, não, ela tem menos e não ter pago. Aí chegando lá dentro, falou, eu gostei de ver a sua atitude, pai, de você falar que ela tinha 7 anos e pagar a meia dela, sendo que você poderia não ter pago nada, né? Era R$5 a menos, né? E ele virou para mim e disse sim, mas primeiro que a minha filha viu que eu estava mentindo, porque a idade dela é 7 anos. Segundo, que eu ia ensinar minha filha a ser corrupta e mentirosa por causa de R$5? Não, eu tenho que ensinar minha filha a ser honesta, então eu tenho que dizer a verdade. Então, é um processo de educação. Então, a gente vê às vezes o adulto corrupto, é porque o pai muitas vezes ensinou o próprio filho a ser corrupto. Ele vê o pai sendo corrupto, ele vai ser corrupto, né? Perfeito, perfeito, isso é lindo. Isso eu contando isso aí, me lembrei de uma outra, que é essa mais nova minha, sim, né? Porque a gente sempre busca fazer o certo para eles verem, né? E essa uma vez, assim, um amigo meu trabalhava no shopping e me ligou. Falei, não, só tá com promoção das camisas aqui, que não sei o quê. E assim, as camisas caras, né? As camisas de 500 e poucos reais, R$600. Eu falei, cara, essa promoção aí... Ele falou, não, vem cá, tá com 50% de desconto. Eu falei, compensa, vou lá comprar umas camisas. E levei essa menina comigo, a minha caçula. E assim, eles colocaram numa parte o que estava na oferta, nessa promoção. E assim, as pessoas vai mexendo, mexem daqui, e eu gostei de 2 camisas. Só que essas 2 camisas alguém pegou de um lugar que não estava na oferta e jogou ela no meio da oferta. Aí quando eu fui ver, as 2 camisas estavam dando 800 e poucos reais. Eu falei, não, mas não está na oferta? Esse aqui não é da oferta? Aí ele pegou e falou assim, espera aí. Esse rapaz, esse amigo. E eu observando que ele estava trocando as etiquetas das camisas. Ele estava trocando da etiqueta daquela camisa que não estava na oferta para o que estava da oferta. Aí a minha menina pegou e falou assim, a minha caçula, ele não está fazendo isso, né? Eu falei, tá. E ela, você vai levar? Mas eu, assim, isso já foi recente, eu não levaria. Se eu tivesse sozinho, eu não levaria. Porque, assim, eu já tinha
amadurecido um pouco mais. Eu falei, não vou levar. Aí, para não deixar ele constrangido, arrumei uma desculpa, estava sem dinheiro, que não dava, e acabei não levando. Mas talvez, é o que o senhor disse, talvez dentro de uma oportunidade que a gente sempre está querendo se dar bem, a gente está sempre querendo ganhar, a gente acaba, além de nos prejudicar, a gente acaba ensinando os nossos filhos a agir de forma errada também. E eu sempre digo que ser pai, cara, ser pai é bom demais. Eu falo, eu me arrepio. E elas são danadas, Tomás, elas são danadas. Elas me chamam de Nunu, né? Nunu, não sei por que, não me pergunte, que eu não sei. Nenhuma delas me chama de pai. Nunu. Né? E essa caçula, essa 17 anos, o dia que ela fala assim pra mim, ela manda mensagem e fala, Nuzinho, pode esperar, lá vem puxa. Lá vem alguma coisa. Né? A do meio, quando ela fala, benção, pai, lá vem pedido. Então, e o que a gente não faz para estar agradando, né? Tem até o Clóvis, né? Ele tem uma entrevista dele que tem na internet, impressionante, eu acho muito legal. Ele diz que a menininha de 6, 7 anos chega nele e fala, papai, eu preciso do senhor. Aí ele, o que é? Eu vou fazer meu aniversário e eu chamei as minhas amiguinhas aqui para casa e eu preciso usar a casa. Aí ele para, e que tipo de idiota que sai de casa para sua filha fazer festa? Aí ela, o senhor é meu pai. O senhor não gosta da padaria? Vai para a padaria, leva o celular, assim que eu terminar a festa eu te aviso, o senhor vem. E ele assim faz, fica 3 horas na padaria, ela liga e fala, vem embora, papai, acabou a festa. E ele chega em casa e ela fala assim para ele, papai, a festa foi maravilhosa. A festa foi o melhor que podia ter acontecido. E tem mais uma coisinha que eu quero dizer para o senhor. Primeiro, obrigado por o senhor ter concedido a sua casa para mim fazer a minha festinha. E o segundo, que eu adoro ser sua filha. Cara, isso é tudo de bom você ouvir isso. Os filhos da gente falam isso pra gente. Eu gosto de ser isso é muito seu bom, filho. Né? É bacana, né? Aí ele pega e brinca, né? E fala, eu passaria uma semana na padaria para ouvir isso. Ou melhor, eu compraria uma padaria. Então a gente faz sacrifícios enormes para não só agradar. Sim. Tem um fato também, que a gente é cheio de histórias. A minha, não vou falar qual delas agora, né? Porque não é uma história muito boa, que isso foi em 2017. Eu cheguei nela e falei, papai, tá acontecendo isso e isso, não é onde eu trabalho, e eu vou partir para o meu campo, e você, esse ano, não vou poder estar com você nos estudos. Você estuda e papai trabalha, porque tem um prêmio legal lá e eu vou ganhar, e você estuda. Só que eu sempre deixei muito claro, a responsabilidade tua e minha. Você estuda e eu trabalho, beleza? Beleza. Eu consegui o que eu queria, que era o meu prêmio, e ela reprovou. Só que eu deixei muito claro, eu falei, se vocês reprovar, vai para a escola pública. Eu não vou pagar a escola para não estudar. E não era uma escola barata. Ela reprovou. E eu mandei ela 2 anos para a escola pública. Coração partido, né? Mas eu tinha que fazer aquilo. E assim, essa caçula, eu falo para ela, até para minha caçula, a sua irmã passou por isso, e se você não estudar, você também vai. E ela fala, eu sei que o senhor é doido, o senhor manda. Isso não é questão de ser doido. Isso é questão da gente... Eu até agora eu mandei uma mensagem para minha menina. Falar e cumprir, né? Eu mandei uma mensagem para ela assim, falei, eu te amo. Mandei agora para ela, porque a gente nesse clima, a gente acaba entrando num campo, talvez, de vibração bem melhor. E ainda pedi desculpa para ela, que às vezes assim, desculpa pelas vezes que eu contrario os seus desejos. Né? É porque eu estou tentando acertar. E como o senhor disse, a minha responsabilidade com elas é até elas ter o andar delas. Depois disso, só que para elas andar, elas precisam da gente, e a gente não pode só dar, a gente tem que exigir também. Exatamente. E se tem uma coisa melhor que ser pai, é ser avô, né? Avô é interessante. Mas é isso aí, gente. A mensagem que a gente deixa para nós, pais, né, doutor Márcio, é que a gente possa, se possível, dar mais tempos aos nossos filhos. Sim. Gente, parar de dar presente. O maior presente que os nossos filhos querem de nós é nós. É ser, isso, não é ter. Exatamente. Que a gente, muito cuidado para você não trocar a sua vida de pai pelo trabalho ou pela própria religião. Cuidado, muito cuidado com isso. A gente tem que estar atento quando eles precisam da gente. O
tempo que o pai dedica ao filho, gente, isso é fundamental, né? Não tem presente maior do que isso. E às vezes nós que somos pais, estamos muito preocupados em dar o melhor tênis, o melhor celular. Nós achamos que isso é ser bom pai. E não é. O que eles querem, e a gente vai ver que é necessário, é a nossa presença física, de estar ao lado deles. Então, isso é muito importante. Eu tenho 4 filhos também, né? Então, eu sinto que, como médico, eu trabalhava muito e fiquei muito distante deles. Eu sempre fazia tudo para estar em casa, mas às vezes trabalhando em 4, 5 lugares é difícil, né? Então, quando eu vejo as fotos hoje, eu vejo que eu não estou presente. As festinhas de formatura, as festinhas de aniversário que eu poderia estar e eu estou ausente. Então, isso é uma lacuna que ficou, né? E que não tem como a gente voltar atrás, né? Então, eu acho que você falou uma coisa importante, né? Que é o tempo que nós temos que dedicar aos nossos filhos. Isso é crucial para todos eles, né? Então, a gente tem que repensar isso e lembrar a compensação que é ser pai, né? Eu fiquei muito feliz um dia ouvindo a minha filha conversar com a coleguinha na sala e a coleguinha disse, mas quem é o seu melhor amigo? Ela disse, meu pai. Então eu fiquei assim, emocionado, né? Porque todos os meus filhos me consideram o seu melhor amigo. E eu acho que o pai tem que ser amigo, né? Antes de ser qualquer coisa. Então eu conto todo o meu segredo para meus filhos, eles sabem tudo da minha vida, presente, passado e futuro, sabem tudo de mim. E eu sei da vida deles, eles contam tudo. Pai, hoje eu tive minha primeira experiência sexual. Pai, hoje eu pisei na bola, eu fiz tal coisa. Então eles me contam tudo, porque desde pequenininho eu fiz questão de contar minha vida para eles e ter tempo deles contar a vida deles para mim. Então, eu levava eles para a escola e traziam. Então, toda vez que eu levava eles para a escola, eu ia conversando. Quando ia buscar na escola, eu disse, como foi seu dia? Pai, discuti com a professora, eu não tinha feito a tarefa de matemática, e eles contavam tudo. Então, esse diálogo de pai e filho, eu acho tão importante, né, Inácio? Então, nós que somos pais temos que pensar, porque tem pais que são tão distantes dos filhos, né? De repente eles crescem e viram estranhos para a gente, né? Então, eu acho que essa relação de amizade, de carinho, de respeito é muito importante. E é como você falou, não tem nada mais prazeroso que ser pai, né? Quando você é um pai presente, quando você é um pai que ama, né? Então é engraçado porque os meus filhos, eles falam que, na verdade, eu em casa que sou a mãe e a minha esposa é o pai, porque ela é mais durona, né? Então, dia das mães, eles trazem presente para mim. Mãe, isso é para você. E dia dos pais, ele fala, agora eu vou levar para a mamãe o presente, porque ela é mais assim, seca, diferente, né? Então, eles me têm mais como mãe do que pai. Eu acho isso um luxo, né? Isso que o senhor falou de conversa com os filhos, ser pai é aprender. Sim, todo dia. Ser pai é aprender a ouvir. Todo dia, né? E se você ser amigo dos seus filhos, é você aceitar. Porque cada um de nós tem uma caminhada, cada um de nós temos as dificuldades. Esses dias, eu sou cheio de história com minhas meninas, né? Isso eu falo às vezes assim, dá vergonha e dá vontade de emocionar, porque eu estava dentro do carro e eu estava indo para alguma direção com ela e eu perdi o caminho, fazendo coisa que não deve no celular, dirigindo, e elas vivem brigando comigo por isso, ou seja, está me ensinando, e ela vira para mim, eu me descontrolei dentro do carro, ela esperou passar aquele piti, tudo, ela pegou e falou assim, da próxima vez, mania. O senhor pensa que tem alguém do Vantuil sentado aqui do lado do senhor. Que aí o senhor não vai ter essa atitude. E aqui, ela me fez pensar nisso muito, e eu tenho que buscar me controlar na condição, pelo menos na frente delas. Por que eu faria isso? Não faria isso na frente dos outros, estou tendo esse comportamento na frente delas. Mas uma coisa que o senhor falou assim, que para mim ainda é uma dificuldade, ter essa conversa tão aberta com eles ainda no mundo tão liberal que está hoje em dia. Não é fácil, principalmente quando trata-se de filha-mulher, que não pode diferenciar filha-mulher ou de filha de homem, tudo é filho. Sim. Mas, assim, eu espero que elas me entendam. E que nós pais, mais uma vez, possamos de verdade buscar essa proximidade. Talvez o senhor não teve presente lá no início por conta de trabalho, outros por conta de religião, outros por conta de vícios
que teve sabe? Então, assim, mas que muitos de nós buscou trabalhar menos ou se organizar mais, ou muitos de nós buscou abandonar certos tipos de vícios para estar perto dos filhos. E eu acho que diria que, se eu pudesse, Chico diz muito bem, a gente não pode voltar atrás para fazer diferente, mas a gente pode começar agora. Então, você que tem oportunidade, que está com essa bênção na mão de ser pai, aproveita cada minuto, cada dia, cada segundo, porque é espetacular, é maravilhoso. É fundamental, né? É maravilhoso. Agora, outra coisa que eu acho muito importante, né, se a gente lembrar, é que os pais precisam aprender a respeitar os filhos e até pedir desculpa quando erra, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu sempre pedi desculpa quando eu errei e outra coisa, eu os respeito. Então, um dos meus filhos mais velhos disse: pai, o que eu mais amo em você é que você sempre me deu liberdade para eu fazer o que eu sempre quis. Então, eu me sinto um ser livre. E a sua cabeça é assim, a sua cabeça é uma metamorfose ambulante, você muda mais do que nós, né? Então eu fico muito feliz porque eu respeito eles, entende? Então eu acho que o pai tem que respeitar os filhos, não recriminar, não, porque às vezes o pai, não, você não pode fazer assim porque senão você vai errar tal. Não, ele aprende com o erro. Então eu acho que você tem que dar liberdade, né? Primeiro você educa, fala da responsabilidade, mas você tem que dar liberdade, porque se você não dá liberdade, ele nunca vai ter condição de ser quem ele é, né? Então isso eu acho uma das coisas assim maravilhosas que eu não me arrependi de ter dado para meus filhos. Agora, óbvio que no tempo certo, né? Existe tempo, você não vai dar liberdade para uma criança ir numa festa e ficar a noite inteira. Uma criança com 10 anos, com 7 anos, ele não tem idade, né? Mas depois que já tem idade, que já é uma adolescente, então é hora de você confiar, né? Acima de tudo, ter esse respeito pelos nossos filhos, né? Fique à vontade, Inácio, com as considerações eu tenho que aprender, finais. Essa eu tenho que aprender, e muito, é minha grande luta, mas a gente, como o senhor disse, a gente vai aprendendo e tem que mudar, né? E para a gente estar finalizando, a gente agradece de coração, de verdade mesmo isso aqui, e que a gente possa passar, não com palavras, né, mas com atitudes e gestos aos nossos filhos, aquilo que a gente gostaria de ser o correto. E nós sabemos o que é o correto. Cada um de nós sabe, gente. É só a gente consultar a nossa consciência. Então, a gente nos consultando que a gente possa agir, ou seja, pelo menos a nos esforçar a sermos bons pais, né? Querendo ou não, somos exemplos, sim, né? Nós temos um exemplo maior, que é o Cristo, não esquecendo de forma alguma do nosso Papai do Céu. Agradecer a Ele a toda hora por nós e principalmente pelos nossos filhos. E agradecendo pela responsabilidade que Ele nos deu de ser pai, né? Para a gente buscar, através dos filhos, buscar acertar mais para servir de exemplo a eles. Com certeza, muito obrigado, senhor, pelo convite. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Inácio. E, gente, não vamos esquecer, Dia dos Pais agora, de fazermos a nossa prece e agradecer a Deus, que é o nosso Pai maior. A gente lembra de todos os pais, né? Pai ausente, pai presente, e esquece do Pai, que é Deus. Então não esqueça dele não. Dia dos Pais, vamos presentear nossos pais, mas vamos dar um presente para Deus, que é uma simples oração. Dizer: Pai, obrigado pela vida que o Senhor me deu, por tudo, e um sentimento de gratidão a Deus, que é o nosso Pai maior. Pensa em qual presente você gostaria e poderia dar para Deus no Dia dos Pais. O que você acha que Ele iria se sentir feliz? Que tipo de presente Deus gostaria de ganhar? Essa é uma pergunta boa para você ficar com ela. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário. E eu vou sugerir alguns livros para a gente estar lendo, que obviamente o que nós estamos falando é só um despertar da curiosidade sobre o tema, né? Então, um dos livros que nós gostaríamos de sugerir é Vivências do Amor em Família, uma obra de Divaldo Pereira Franco, psicografado, né, organizado, né, por Luiz Fernando Lopes. Maravilhoso, ele pegou tudo que Divaldo falou sobre família e organizou nesse livro chamado Vivências do Amor em Família. É excelente, tá? O outro livro que nós sugerimos também é esse livro aqui, que é Família, Laboratório de Almas, de Joamar
Zanolin Nazaré. Ele é muito bom, esse livro, tá? E o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda, também dá uma visão maravilhosa sobre família, tá certo? Temos também mais um, que é SOS Família, de Divaldo Franco, onde Divaldo fala, né, do momento em que a família vive e que precisa tanto de ajuda, de um help nesse momento. Nossa senhora, cuidado, menina! E agora eu vou te cantar uma música que eu adoro, minha música preferida, tá bem? E aí vai ficar tudo bem, tá legal? Gente, vamos aos avisos. Um dos primeiros avisos é o Clube do Livro. Se você ainda não é sócio do Clube do Livro, torne-se. O livro é uma bênção em nossa vida. É a única coisa que nós vamos levar para o outro lado da vida, é o conhecimento. A gente investe tanto em imóveis, compra carro, casa, apartamento, roupas, joias e esquece de comprar livro. E aí a gente volta vazio e pobre para o outro lado, porque nós não vamos levar a joia, o apartamento, a terra, não vamos levar nada, só o conhecimento. Então, gente, aproveite. Com apenas R$25 você se torna um sócio contribuinte, tá? Recebendo um livro espírita mensal. Todo mês você recebe um livro por R$25. É óbvio que você teria que buscar esse livro lá na sede da Associação Espírita Bantuí de Freitas. Se você quiser receber em casa, fica por R$35, tem um frete de R$10, mas vale a pena, tá? O outro aviso é em relação a doações e sócio contribuinte. Eu quero agradecer você que já é sócio e colabora com a nossa obra, tá? R$10 que você nos ajuda é fundamental. Para você pode não ser muito, mas para nós é muita coisa. Então eu quero agradecer e convidar você para ir no nosso site, olhar o que nós estamos fazendo, as nossas atividades, para onde está indo o seu dinheiro. Nós temos lá os balancetes financeiros, tá bom? Gente, o outro aviso é em relação ao Lar de Amparo Espiritual Eurípides Barçanufo, tá? O Lar de Eurípides é onde nós vamos atender pessoas com depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, crise conjugal, enfim, dificuldade de lidar com a vida. A pessoa está cansada, não aguenta mais, né? Então ela vai para essa instituição, que é o Lar de Amparo Eurípides, você fica lá, não paga nada, né? Lá você tem basicamente tudo, você come, você bebe, você dorme, você não paga nada e fica lá por uns dias para que você possa recuperar e melhorar a sua condição, tá certo? Às vezes nós temos gestante também, a pessoa fica grávida e o pai da criança não dá apoio, os pais são contra, todo mundo é contra, então você vai encontrar um amparo aqui. Você não aborte seu filho, né? Não se mate, porque tem quem está disposto a te ajudar de forma gratuita, sem você pagar nada.
é aqui conosco. É só você entrar em contato no telefone, vai passar por uma triagem e você é acolhida ou acolhido com certeza. Gente, o outro aviso é sobre a Escola de Estudos Espíritas. Começou. É totalmente gratuito, você não paga nada, tá certo? E ainda dá tempo de você entrar no nosso curso e fazer conosco, tá? O curso Noções Básicas. Venha conhecer o Espiritismo. Tipo, de onde você veio, para onde você vai, por que você, né, tem essa ou aquela doença, por que você tem dificuldade no relacionamento com seu pai, né, com a sua mãe, com a sua família, e assim por diante. Olha, são respostas que vão ter vai auxiliar muito você na sua vida de modo geral. Quase todos que fazem um curso dizem, olha, minha vida tem 2 marcos, um antes desse curso e depois do curso. Então é um divisório de água, vale a pena você vir fazer. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pode levantar. E assim se passaram as horas e ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. Estamos chegando em mais um final de programa onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos e vamos agora pedirmos para fluidificar nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o bálsamo que possa levar a cada pai, a cada coração, alegria, esperança e a certeza de um amanhã melhor. Que o teu amor, Pai, de infinita bondade, possa nos envolver hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pode tomar a sua, gente. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.